Nesta seção 2.3, nós vamos explorar um pouco mais o conceito de limite, começando com um problema muito interessante. Nós vamos calcular a área de um círculo, tentando preencher esse círculo com triângulos. Tá? Antes de fazermos isso, vamos fazer uma discussão preliminar. Deixa eu desenhar aqui uma circunferência. Só um momento. Tá. Então, temos aqui uma circunferência de comprimento C e de raio R, tá? O diâmetro da circunferência, né? A gente diz o diâmetro, entenda a medida do diâmetro, tá? Vamos chamar de D. É claro, o diâmetro é o dobro do raio, ok? Pois bem, então podemos definir o número π como a razão entre o comprimento da circunferência, para uma circunferência qualquer, e o seu diâmetro, tá? É claro que quando você passa de uma circunferência para outra, você pode ter uma mudança no diâmetro e, consequentemente, uma mudança no comprimento da circunferência, tá? Nesse comprimento aqui. Mas a razão se mantém, tá? E essa razão é igual a um número, que é um número irracional, ou seja, não pode ser expresso como a razão entre dois inteiros, e a gente chama esse número irracional de π. Não vamos nos aprofundar nessa discussão, tá? Por exemplo, na discussão de por que essa razão é um número irracional. Sugiro que você pesquise a respeito, se for do seu interesse. Mas o que importa para a gente é que, dado uma circunferência qualquer, a razão entre seu comprimento e seu diâmetro é o número irracional π. Pois bem, como o diâmetro é o dobro do raio, esta igualdade nos diz que o comprimento da circunferência é igual a 2r vezes π ou 2πr, tá? Então é daí que vem essa relação muito conhecida, C igual a 2πr. Certo. Agora, passemos ao que realmente nos interessa, que é calcular a área de um disco ou de um círculo, tentando preencher esse círculo com triângulos. Bem, em primeiro lugar, observe a diferença entre circunferência, que é uma linha, e disco ou círculo, que é uma figura plana com ocupando uma certa região, tá? No espaço. A circunferência é o contorno ou a fronteira de um círculo, podemos dizer assim. Muito bem, vamos dar uma olhada aqui nessa figura que está no artigo, onde a gente tenta preencher uma circunferência com triângulos. De início nós usamos 4 triângulos, tá? Então aqui 4 triângulos. Cada um deles tem base B, tá aqui, né? Base de comprimento B e altura H. E aqui, obviamente, está o raio da circunferência. Agora nós temos 8 triângulos. B continua representando a base de cada triângulo. Claro que esse B é diferente desse, tá? B continua representando aqui a base do triângulo, né? Quando eu digo base, entenda o comprimento da base. E H, sua altura, tá? E novamente está aqui o raio da circunferência ou do círculo. E aqui nós dobramos o número de triângulos em relação à figura anterior. Nós temos agora 16 triângulos. Vocês podem contar aqui, vocês vão chegar a esse número, 16 triângulos. B continua representando a base de um triângulo e H a sua altura. Certo? Pois bem, o que é que dá para a gente perceber aqui?
é que quando o número de triângulos usados, inicialmente aqui 4, depois passamos para 8, depois para 16, poderíamos agora dobrar novamente, passar para 32, depois 64 e assim por diante. Mas só com essas 3 figuras aqui, já dá para perceber que quando o número de triângulos usados aumenta, a área total dos triângulos tende à área do círculo. Esse é o ponto fundamental de nossa discussão aqui, gente. Quando o número de triângulos usados aumenta, e aí diremos, quando o número de triângulos usados tende a infinito, o que é que significa tender a infinito? Significa aumentar sem restrição. Então, seja n o número de triângulos usados, tá? Então, quando n tende a infinito, a área total dos triângulos, deixa eu ver aqui no artigo, eu não estou me lembrando se a gente usou... Não usamos, não representamos a área total do triângulo por nenhum símbolo, eu vou usar a área total dos triângulos, certo? Tende a AC, que é a área do círculo. Esse AC nós usamos aqui no artigo. Bom, então vamos repetir. Quando o número de triângulos usados dessa maneira tende a infinito, a área total dos triângulos tende à área do círculo. Espero que essa figura como um todo aqui esteja deixando isso claro. Agora observe o seguinte. Nunca conseguiremos preencher um círculo exatamente com triângulos, por maior que seja o número de triângulos usados. Por quê? Porque o círculo é uma figura que tem um contorno curvo. E cada triângulo é contornado por 3 segmentos de reta, certo? Então você não consegue preencher uma figura de contorno curvo com figuras de contornos que são segmentos de reta. Mas não precisa preencher exatamente. Basta você observar que quando o número de triângulos usados tende a infinito, esta área total dos triângulos tende à área do círculo. Se a gente consegue então calcular para que valor a área total dos triângulos tende, quando o número de triângulos usados tende a infinito, a gente vai então descobrir qual é exatamente a área do círculo. É claro que nesse processo de fazer n tender a infinito, crescer cada vez mais sem restrição, a área total dos triângulos nunca será igual à área do círculo, mas nós não estamos dizendo que será. Nós estamos dizendo que ela tenderá a. E se descobrirmos para que valor ela tende, descobriremos qual é exatamente a área do círculo. Tá? Pois bem, vamos obter aqui uma expressão para a área total dos triângulos. A área total dos triângulos, se você tem n triângulos, vai ser n vezes a área de um triângulo. Qual é a área de um triângulo? Base vezes altura sobre 2. Certo? Podemos reescrever isso aqui assim, ó. N, 1/2 de NBH. Pois bem, agora observe aqui. Quando n tende a infinito, nós conseguimos enxergar que esta altura, que a altura de cada triângulo, ó, observe o que acontece com essa altura. Daqui, quando usamos 4 triângulos, para aqui, quando usamos 8 triângulos, para aqui, quando usamos 16. Dá para perceber claramente que quando n tende a infinito, h tende a r. Procure enxergar isso aqui, tá? h tende a r. Ó. Falta aqui nessa figura esse pedacinho, né, para h ser igual a r. De fato, h nunca será igual a r, mas quando o número de triângulos usados vai aumentando, o h vai tendendo a r. Tá? Outra coisa que devemos observar é que quando o número de triângulos usados tende a infinito, a soma desses
dos comprimentos desses segmentos aqui, ó, dos triângulos, tende a quê? Ao comprimento da circunferência. Observe quando a gente passa dessa figura para essa. Ó. Se você somar aqui esses comprimentos desses lados aqui, ó, dos triângulos, a soma é próxima, né? Nessa figura já daria um resultado próximo do comprimento da circunferência. Dá para enxergar também, né, que quando o número de triângulos tende a infinito, a soma desses comprimentos tende ao comprimento da circunferência. Bom, a soma desses comprimentos é n, que é o número de triângulos, vezes um único comprimento, que é b. Tá? Este produto, então, tende ao comprimento da circunferência, que é 2πr. Tá? Então, acabamos de mostrar que quando n, mostrar assim, argumentando, né? Quando n tende a infinito, h tende a r, e nb, n vezes a base, que é esse comprimento desse contorno aqui, dessa linha poligonal fechada, nb tende ao comprimento da circunferência. Daí, quando n tende a infinito, a área total dos triângulos, que é 1/2 de NBH, tende a quê? Ora, observe. Se NB tende a 2πr e H tende a R, então 1/2 de NBH tenderá ou tende a 1/2 de 2πr vezes R, que é πr2, certo? E já tínhamos dito que quando n tende a infinito, a área total dos triângulos tende à área do círculo. Logo, esta aqui é a área do círculo. A área do círculo é igual a πr2. Deixa eu fazer só mais 2 comentários adicionais, tá? Observe que quando o número de triângulos usados tende a infinito, o valor de b tende a 0, tá? Porque a base vai ficando cada vez menor, né? Quando você passa aqui ó, de 4 para 8 para 16, está claro que o valor de b diminui. Então, quando n tende a infinito, o valor de b, ou podemos simplesmente dizer b, tende a 0, tá? Mas o produto NB tende a um valor bem definido, que é 2πr. N tende a infinito, B tende a 0, mas NB tende a 2πr. Tá? Esse é o primeiro comentário que eu queria fazer. E o segundo é que esse tipo de procedimento que nós estamos fazendo, que envolve um limite, ele está intimamente relacionado ao que chamamos de integral definida, que vamos estudar mais adiante, certo? Neste curso.